Algumas pessoas descobrem quem você realmente é no dia em que você está mais fraco. A minha irmã descobriu quem eu era no escritório de um advogado, na frente de 7 pessoas, incluindo o marido dela e uma funcionária que segurava uma caixa de lenços como se já soubesse que ia precisar dela. E pelo tempo que o testamento terminou de ser lido, ela desejou nunca ter aberto a boca. Bem-vindos de volta. Pega o seu café, se acomoda, porque nessas histórias a justiça sempre encontra o endereço certo. Se inscreve no canal para não perder o que vem a seguir. Meu nome é Tiago Almeida. Tenho 34 anos. Trabalho com logística há 12 anos. Tenho as costas que reclamam depois de um dia inteiro em pé em galpão, e fui casado com o mesmo trabalho silencioso a vida inteira, do tipo que ninguém nota até precisar dele. Eu não sabia ainda, mas o advogado da nossa família, o Dr. Fernando Castro, um homem de 70 anos com óculos de aro, fino e uma paciência que só quem trabalha com famílias, brigando por dinheiro consegue desenvolver, estava prestes a dizer uma frase que ia mudar a cor do rosto da minha irmã para o resto da vida dela. Eu também não sabia que a funcionária do escritório, uma moça chamada Beatriz, que organizava os documentos numa mesa ao lado, ia testemunhar o momento exato em que 12 anos de ressentimento silencioso finalmente encontrariam uma saída. E eu com certeza não sabia que meu cunhado, Rodrigo, sentado ao lado da minha irmã com aquele jeito de quem já tinha decidido o resultado, antes mesmo da reunião começar, ia ficar tão calado quanto uma pedra, assim que o verdadeiro conteúdo do testamento fosse revelado. Mas deixa eu voltar um pouco, porque para você entender por que aquela sala de reunião doeu tanto, você precisa entender quem era meu pai, e os 34 anos que me trouxeram até aquela cadeira desconfortável, de couro sintético, esperando escutar o que ele tinha deixado para trás. Meu pai, Eduardo Almeida, trabalhou a vida inteira como mestre de obras aqui em Belo Horizonte. Homem de mãos grossas, poucas palavras e uma teimosia que ele passou para os 2 filhos de formas completamente diferentes. Para Camila, minha irmã, aquela teimosia virou ambição, virou vontade de aparecer, de ser vista, de ser a primeira em tudo. Para mim virou outra coisa. Virou o hábito de trabalhar quieto e nunca esperar aplausos por isso. Camila sempre foi a favorita, e eu digo isso sem amargura, só como um fato que aprendi a aceitar cedo. Ela nasceu 3 anos depois de mim, e desde pequena tinha esse jeito de entrar numa sala e fazer todo mundo prestar atenção nela. Meu pai ria mais alto das piadas dela. Minha mãe, que morreu quando eu tinha 22 anos, guardava as fotos dela na sala de visita e as minhas no corredor perto do banheiro. Eu nunca disse nada sobre isso a ninguém. Não era o tipo de coisa que se reclama em voz alta numa família como a nossa. Camila se formou em administração. Casou com Rodrigo, um homem que trabalha com seguros e fala de dinheiro, do jeito que outras pessoas falam do tempo, constantemente e com uma ansiedade que nunca desaparece de verdade. Juntos, eles compraram um apartamento na região da Savassi, andam de carro importado, e Camila sempre fez questão de mencionar essas coisas nos almoços de domingo, olhando de rabo de olho para ver se eu estava prestando atenção. Eu estava. Eu sempre estava. Só nunca dei o gosto de mostrar. Quando meu pai adoeceu 2 anos atrás, fui eu quem levou ele para as consultas, quem dormiu na cadeira desconfortável do hospital durante as 2 cirurgias, quem aprendeu a trocar o curativo e administrar os remédios no horário certo. Camila aparecia nos fins de semana, sempre com uma desculpa pronta para sair mais cedo, sempre fotografando as visitas para postar, depois como se aquilo fosse prova de alguma coisa. Meu pai nunca reclamou de mim para ela, mas também nunca contou para ela o que ele e eu conversávamos, naquelas tardes longas no hospital, sobre um investimento que ele tinha feito silenciosamente 15 anos atrás, numa empresa de material de construção que, junto com um sócio de confiança, cresceu de um jeito que ninguém na família imaginava. Meu pai nunca gostou de ostentar. Continuou morando na mesma casa, simples até o fim, dirigindo o mesmo carro velho, guardando tudo numa conta que praticamente ninguém sabia que existia. Ele me contou sobre isso não porque eu fosse o preferido, mas porque, nas palavras dele, numa tarde de outubro com o soro pingando devagar no braço, você é o único dos 2 que eu confio para não usar isso, para se sentir maior que ninguém. Eu guardei aquilo comigo. Não contei para Camila. Não contei para Rodrigo. Nem tinha certeza. Até aquele dia no escritório do Dr. Castro, do tamanho exato do que meu pai tinha deixado organizado.
quietamente, nos últimos anos da vida dele. Antes de contar o que aconteceu naquela sala, preciso te falar sobre o seu Osvaldo, porque sem ele, nada do que aconteceu depois faz sentido de verdade. O seu Osvaldo trabalhou com meu pai por quase 20 anos, primeiro como pedreiro, depois como encarregado de obra, o tipo de homem que meu pai confiava mais do que confiava em muita gente da própria família. 3 anos atrás, o neto dele, um menino de 8 anos chamado Gabriel, foi diagnosticado com um problema no coração que precisava de uma cirurgia que o plano de saúde da família não cobria inteiro. Seu Osvaldo nunca falou disso no trabalho. Orgulho, principalmente. Só começou a pegar todo o serviço extra que aparecia, vendendo o pouco que tinha. Uma moto, ferramentas que tinham sido do pai dele, emagrecendo de um jeito que não tinha nada a ver com dieta. Eu soube por acaso, através de uma conversa que ouvi sem querer, entre ele e outro operário no canteiro de obras onde eu ia visitar meu pai de vez em quando antes dele adoecer de vez. Não pensei 2 vezes. Paguei a cirurgia inteira, através de um fundo hospitalar, anônimo, sem meu nome em lugar nenhum que pudesse ser rastreado com facilidade. Seu Osvaldo nunca soube quem foi. Passou 2 anos tentando descobrir, ligando pro hospital, perguntando sem sucesso. Gabriel fez a cirurgia, se recuperou, hoje corre e joga bola que nem qualquer criança da idade dele. Eu nunca contei isso pra ninguém da minha família, nem pro meu pai, na verdade. Embora eu sempre suspeitasse, pela forma como ele às vezes olhava pra mim depois daquilo, que talvez ele tivesse juntado as peças sozinho, voltando pro escritório do Dr. Castro, numa terça-feira de manhã, 4 meses depois do enterro do meu pai. Estávamos todos sentados naquela sala com cheiro de papel velho e café requentado. Eu, Camila, Rodrigo e o Dr. Castro folheando uma pasta grossa na nossa frente. Antes de começar a leitura oficial, o Dr. Castro perguntou se algum dos dois tinha alguma dúvida sobre como o processo funcionava. Camila, sem nem esperar ele terminar a frase, falou olhando direto para ele. Só quero deixar uma coisa clara antes de começar. Ela disse, cruzando os braços. Meu pai teve uma vida inteira de trabalho duro, e eu fui a única que realmente ficou perto dele nos últimos anos, cuidando das aparências da família, mantendo tudo em ordem. Não vamos dividir a herança igualmente com ele. Ela apontou para mim sem nem olhar diretamente. Meu marido sentado do lado dela e eu já conversamos sobre isso. Achamos justo que eu receba a maior parte considerando tudo que fiz. O Dr. Castro tirou os óculos devagar, olhou para ela por cima da pasta e disse, com uma calma que eu reconheceria como perigosa em qualquer negociação, sugiro que a senhora escute o testamento antes de decidir o que acha justo. O Dr. Castro abriu a pasta e começou a ler. A voz calma, sem pressa, do jeito que só quem já leu centenas de testamentos consegue manter mesmo sabendo o que está prestes a explodir numa sala. Eu, Eduardo Almeida, em pleno uso das minhas faculdades mentais, deixo o seguinte. A minha filha, Camila Almeida, deixa o apartamento na Savassi, já quitado em nome dela desde o casamento, e a quantia de R$200 mil em investimentos. Camila se ajeitou na cadeira, um sorriso pequeno começando a se formar no canto da boca. Rodrigo já tinha o celular na mão, provavelmente calculando alguma coisa. O Dr. Castro continuou, sem levantar os olhos da pasta. Ao meu filho, Tiago Almeida, deixo minha participação de 40% na Almeida Castro Materiais de Construção, sociedade que mantive nos últimos 15 anos com meu sócio e amigo, Dr. Fernando Castro, aqui presente, além da casa da família e o restante das minhas economias. A sala ficou em silêncio o suficiente para doer. Camila piscou como se estivesse tentando processar o que tinha acabado de ouvir. 40% de quê? Ela perguntou, a voz já perdendo a confiança de minutos atrás. O Dr. Castro finalmente levantou os olhos. Da empresa que seu pai ajudou a construir há 15 anos, senhora Camila. Uma empresa que hoje vale, segundo a última avaliação que fizemos mês passado, pouco mais de R$18 milhões. Rodrigo largou o celular no colo. Camila abriu a boca, fechou, abriu de novo, do jeito que as pessoas fazem quando as palavras simplesmente não chegam a tempo. Isso não é possível, ela disse quase sussurrando. Meu pai era mestre de obras. Ele nunca teve esse tipo de dinheiro. Seu pai nunca gostou de ostentar o que tinha. O Dr. Castro respondeu. Isso nunca significou que ele não tivesse. Eu fiquei calado, olhando para os meus próprios sapatos, sentindo o peso de 15 anos de conversas silenciosas, com meu pai finalmente fazendo sentido completo.
Camila se virou para mim, o rosto agora sem cor nenhuma. Você sabia disso o tempo todo? Eu sabia que ele tinha um investimento, eu disse. Não sabia o tamanho exato até hoje, igual você. Ela não conseguiu falar mais nada durante o resto da reunião. Rodrigo tentou argumentar sobre uma possível contestação do testamento. E o Dr. Castro, com toda a paciência de sempre, explicou que o documento tinha sido revisado 3 vezes por 2 advogados diferentes, exatamente para evitar esse tipo de conversa. Nos meses seguintes, Camila e eu praticamente não nos falamos. Ela mandou uma mensagem no meu aniversário. Curta, educada, sem calor nenhum. Eu respondi, obrigado, só isso. Meu pai não me deixou aquela empresa para eu provar nada para ninguém. Ele me deixou porque, nas palavras dele, eu era o único que ia continuar construindo devagar, sem precisar que ninguém aplaudisse. E é exatamente isso que eu pretendo continuar fazendo.